mais o domínio. Nós falamos que tem uma história que o pastor conta, que ele fala que teve um irmão que ele passava pela menina no trabalho todo dia e ficava animado. Ele via a menina e ficava animado, ele via a menina e ficava animado. Um certo dia ele sai do trabalho de carro, a menina está no ponto de ônibus. Aí estava chovendo muito, ele, bondoso, caridoso, cheio de amor de Deus, ele ofereceu uma carona para a menina. Falou, vamos para lá, vou te dar uma carona. E ele falou que quando a menina entrou no carro, algo tomou conta do corpo dele e ele não se lembra mais de nada. Ele só lembra que estava saindo do motel com a menina. Depois que ele saiu do motel, ele voltou em si. Aí eu faço, né? A gente pega, não conseguimos nos dominar e colocamos culpa em outras situações, em outras pessoas. Não temos domínio próprio, fazendo fofoca, falando mentira. Começamos a julgar todas as pessoas e depois falando que foi o demônio. Foi o demônio. Mas você que emprestou a boca, você que emprestou o corpo, você que emprestou a mente, você que emprestou o coração. Então não tem como, irmãos, entenda, eu ter o fruto se eu não tiver essa plenitude, esse total, a benignidade, o amor, o domínio próprio, a longanimidade, a temperança, a fé, a paz, a alegria, tudo isso está acoplado no amor. Nós vimos que todas essas coisas, ela é um amor de uma forma diferente. Aí eu comecei a entender e aprender que para mim ter o fruto do Espírito, eu preciso ter amor. Paulo vai falar em Coríntios, 1 Coríntios 13, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse dom de profetizar, ainda que... E Paulo falando ainda um monte de coisa e fala que se ele não tivesse amor, de nada lhe adiantaria. Se ele não tivesse amor, não serviria de nada ele falar em línguas, ele profetizar, ele cantar bem, ele se vestir bem, ele ser bom, mas se não amasse. Então eu começo a entender que para mim ter todas essas características de fruto, eu preciso primeiro amar. Porque todos os gominhos ali que eu falei da tangerina é completo só se tiver amor. É uma forma de amar, aí eu consigo fazer. Porque se eu não amar, eu não consigo ser paciente. Porque se eu não amar, eu não consigo ser ganho. Porque se eu não amar, eu não consigo ter paz. Se eu não amar, eu não consigo ter fé. Se eu não amar, eu não consigo ter alegria. Então entenda que para mim ter o fruto do Espírito, eu preciso ter, primeiramente, amor. E nós temos visto a falta de amor muito grande na igreja. João vai dizer que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E eu acho que por causa que o amor de muitos se esfriarem, o fruto está se perdendo dentro da igreja. Para você conseguir montar equipes dentro da igreja, é difícil demais. Eu lembro de uma época que o mesmo cara fazia parte de todos os grupos da igreja. Por quê? Porque ele amava aquilo ali. Em todas as áreas ele se encaixava. Hoje, o cara fazer parte de um grupo da igreja só se ele for o que canta, só se ele for o que prega, só se ele for o que dirige, só se ele for o que faz as coisas. Porque se tirar, ou seja, ele não tem amor nem pela igreja, nem pela alma, não tem amor pelas coisas da igreja, e por isso não conseguimos mais. Porque na maioria das igrejas está acabando o grupo de varões, grupo de senhoras, porque as pessoas viram o grupo, não por amor, mas viram o grupo como uma forma de se projetar, uma forma de ser visto na igreja. Então entenda que muitos casamentos estão acabando. Aí meu marido não tem paciência, não é porque está faltando amor nele. De repente não pela esposa, mas o amor na totalidade. E por isso ele não consegue mais fazer as coisas. De repente seu marido está estressado, e só que se inventou um algo que estresse de homem se tira com sexo. Isso é mentira. Isso é mentira. Pode até aliviar por um momento, mas não tira o estresse. O que vai tirar o estresse é o amor, é a caridade, é a amizade. E aí ele vai criar todos os atributos do fruto e vai conseguir andar. Nós temos vivido um tempo muito difícil em que a mídia e as pregações vai tirando tudo o que nós temos que viver. Porque nós vivemos um tempo em que a igreja só prega receber, receber, receber e receber. Não se ensina mais a ter o fruto do Espírito.
Não se ensina mais até essas coisas que estão aqui. Antigamente na igreja você era testado de todos os jeitos, até você criar esses frutos aqui. Lá na igreja agora nós estamos trabalhando com grupo de família, como eu falei, com pequenos grupos, aliás. E o que nós fizemos? Todo pequeno grupo trabalha dentro da igreja. Uma semana é um pequeno grupo. O cara limpa o banheiro, o cara limpa a igreja, o cara fica na porta. Lá na igreja agora, na hora da palavra, ninguém levanta para beber água, o cara vai lá servir. Porque aí o cara vai criando esse amor dentro dele, o amor pelas almas. Ele entende que ele tem que servir o irmão, porque nós perdemos o amor e a servidão dentro da igreja. E Cristo falou que nós seríamos servos. Só que nós agora estamos achando que nós somos Senhor e só queremos ser servidos. Só que estão se pregando por aí que eu só vou para a igreja agora para receber. Só que é o contrário. Nós só não viemos para a igreja colher o fruto do Espírito. Nós viemos para a igreja para dar fruto do Espírito. Nós estamos no congresso, o tema é colhendo o fruto do Espírito. Aí o mesmo cara que escreve o capítulo 6 de Gálatas, o capítulo 5 de Gálatas 22, que ele fala dos frutos do Espírito, ele vai escrever em Gálatas 6 o seguinte: não se enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Ou seja, eu não vou conseguir nunca colher o fruto do Espírito se eu não plantar os frutos do Espírito. Eu nunca vou conseguir colher a plenitude, totalidade do Espírito se eu não chegar aqui para servir. Nós invertemos os valores. Nós queremos plantar sem colher. E quando nós queremos colher sem plantar. E quando nós colhemos sem plantar, isso é roubo. Quando você pegava fruta na casa do vizinho, não era escondido? Era roubo. Você não pulava muro lá para roubar cana, jaca. Você estava roubando. Você não pulava muro para roubar goiaba. Então, quem não plantou não pode colher, irmão. E é por isso que hoje em dia está se acabando muitas coisas, porque a pessoa não planta e quer colher. Nós vamos sair daqui com o fruto do Espírito, mas a partir do momento que nós começarmos a plantar o fruto do Espírito. Quando você começar a amar o seu irmão, você vai receber amor. Quando você começar a fazer caridade, você vai começar a receber caridade. Porque não tem como eu colher o que eu não plantei. A Bíblia fala de Ana. Ana, ela tinha um problema muito sério. Ela não podia ter filhos. E durante 25 anos, irmãos, Ana sobe o templo junto com seu marido para adorar a Deus. Durante 25 anos, Ana sobe da sua cidade de Ramá até onde ficava o templo em Israel. E todo ano ela subia para sacrificar a Deus. Só que a Bíblia fala que ela tinha uma competidora, porque o seu marido tinha uma outra esposa. E essa mulher era fértil. Todo ano ela subia com um garotinho novo, uma menininha nova, e já subia grávida de novo. Mas a Bíblia fala que todo ano Ana subia para buscar o filho. Todo ano Ana subia para buscar o filho. Todo ano Ana subia para buscar o filho. Ana tinha paciência, Ana tinha longanimidade e Ana tinha paz. Porque a Bíblia fala que Penina a perturbava. Penina zombava de Ana. Só que em momento nenhum fala que Ana discutiu, que Ana brigou, que Ana pegou o filho de Penina e botou para rolar do morro. Não. Só que Ana, durante 25 anos, Ana sobe e pede filho. Ana sobe e pede filho. Aí um dia, Ana fala: rapaz, esse negócio de ir pedir não dá certo não. Esse negócio de ir buscar para mim não dá certo não. Eu vou fazer o contrário. Já de 25 anos não deu certo, eu vou lá oferecer, eu vou lá dar. Aí Ana sobe. Ana sobe, vai para o templo. Quando ela entra no templo, a oração de Ana muda. Em vez de ser Senhor, eu quero. Senhor, tem que me dar. Senhor, me dá. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu quero. Penina tem, eu não tenho. Ela muda a oração. Ela fala: Senhor, se tu me deres um filho, eu devolverei. Ou seja, eu não quero filho para mim. Eu quero ter o filho só para poder te dar. Aí sabe o que acontece? Ana volta para casa. Aí coabitou com seu marido. E no versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 1, fala assim: e Deus se lembrou de Ana. E Ana engravidou.
Ou seja, quando nós viemos para a igreja para buscar algo, nós muitas das vezes não vamos receber. Mas quando eu venho para a igreja para amar, para ser longânimo, para ser caridoso, para dar paz, aí eu começo a receber de Deus. O problema é que nós queremos vir para a igreja só para pedir. Nós queremos vir para a igreja só para pedir, só para pedir, só para receber do irmão. Eu vou lá porque eu preciso de um carinho. Mas dar carinho ninguém quer. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui para a igreja precisando, mas dar eu não queria. E eu não entendi que tinha que mudar a situação do negócio. Ela entendeu que ela não podia ir mais só para receber. Ela tinha que ir para dar. A mesma coisa acontece com Davi. A Bíblia fala que Davi é ungido a rei. Seus irmãos vão para a guerra. Não deixe ele ir, manda ele ficar cuidando das ovelhas. Aí, seu pai fala: Davi, tem que ir lá na guerra, saber como estão as coisas lá. Seus irmãos não deram notícia, tem que ir lá saber. Aí Davi vai. Só que Davi não vai como Saul foi buscar a jumenta do seu pai. Saul sabe buscar a jumenta do seu pai só para receber, para trazer de volta. Ele vai lá buscar o que se havia perdido, que era dele por direito, porque ele era o filho mais velho. Aí ele sai desesperado. Só que nesse desespero dele, ele não leva nada. Tem que consultar o profeta. Não pode chegar diante do profeta de mão vazia. Como que chega agora? Pedindo favor a alguém. Aí acontece toda aquela história que nós sabemos. Saul é rejeitado, porque Deus sabia que Saul não era bom. Porque Saul só saía para buscar coisas, não saía para levar coisas. Aí Davi não, quando Davi sai, Davi leva queijo, pão, farinha e leite. Ou seja, Davi está indo sem pretensão nenhuma. Está indo com a pretensão de obedecer, que é um dos frutos. Está indo com a pretensão de levar algo que seu pai mandou. Davi podia falar: pai, eu não vou não. Se eles quiserem, eles que se viram lá. Mas Davi sai para obedecer o seu pai e ainda leva algo para oferecer para quem estava na guerra. Aí sabe o que acontece? Quando Davi chega lá, Deus prepara um cenário para a história de Davi mudar. Ou seja, quando você vem para a igreja para trazer algo para alguém, Deus prepara um cenário para mudar a sua história. Quando você vem para a igreja não para receber, porque a sua casa está destruída, porque a sua família está acabada, Deus prepara um cenário para mudar a sua história. Deus prepara um cenário para te exaltar. Deus prepara um cenário para aquilo que Ele prometeu se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Só que o problema é que nós queremos ir para a igreja somente para receber. Nós queremos ir para a igreja somente para ganhar. Só que a Bíblia fala que tem que dar fruto. João 15:3. A vara que não der fruto é arrancada e jogada fora. Ou seja, o fruto não é para você, é para você dar. Tudo isso que nós falamos aqui não é para você, é para você dar para o irmão. Porque a longanimidade ninguém vê em mim, quem vê é o irmão. A paz ninguém vê em mim, quem vê é o irmão. A bondade ninguém vê. Imagina, eu sou muito bom comigo. Aí é mole, né, irmão? Eu sou bom demais comigo. Vou lá na loja e vou comprar um cabelo para mim. Sou bom demais. Aí é bom. Mas agora a bondade e o fruto é para dar para o irmão. A bondade é para a gente poder ser bom e o irmão ver que eu sou bom. E não é para se mostrar para todo mundo. É numa situação que o irmão precisa, eu ir à parte fazer sem ninguém saber. Um certo dia o irmão chegou para mim e falou que estava sem nada dentro de casa. Eu fui dar no rodo. Na época eu ainda estava trabalhando, Deus estava abençoando. As coisas estavam andando bem. Fui lá no rodo. Fiz uma compra boa para o irmão, comprei peça de carne, comprei tudo. Peguei um mototáxi, o mototáxi me deixou aqui no Baremo. Falei com ele, dei o endereço a ele e mandei ele levar. O irmão falou que chegou o irmão na casa dele e abençoou ele. Ele não sabe até hoje que foi eu. Só que muitas das vezes a nossa bondade a gente quer fazer aqui na frente, né? Dar para o irmão para todo mundo ver, falar que fez. Tem coisa, irmão, que eu faço para o irmão não precisa nem saber que foi eu. Isso é bondade. Isso é obediência a Deus. Deus vai me pedir coisas às vezes que nós vamos fazer e pessoas não vão saber que somos nós. Limpar o banheiro da igreja é uma bondade, mas ninguém quer fazer. Varrer a igreja é uma bondade, mas ninguém quer fazer. A irmã que limpa o banheiro lá da igreja, dia de culto, ela chega lá às 7 horas da manhã. Eu só sabia que foi ela porque a gente botou uma oração às 6 horas da manhã. Aí quando a gente estava lá orando, depois ela chegava ou ela saía. Aí eu fui saber que era ela que limpava. Só que hoje em dia o nosso estudo é só para se mostrar. Só que o fruto é para se dar. Tem uma passagem que é muito legal, muito interessante, eu queria citar ela aqui e aplicar para a gente encerrar.
A Bíblia fala que durante 3 anos e meio não chovia na terra, porque o profeta Eliseu, ele tinha profetizado que não iria cair chuva e nem orvalho sobre a terra. Ele chega no cenário bíblico falando que, segundo a palavra dele, Deus iria honrar e não iria chover e nem cair orvalho sobre a terra. Aí a Bíblia fala que durante todo esse tempo, Eliseu ele é caçado, ele é perseguido, ele tem que se esconder no ribeiro, o ribeiro seca, ele tem que ir para casa de uma viúva e chega lá, a viúva não tem quase nada, você conhece a história, e tudo que ela tem é suprido cada dia, uma porção diária, que não faltasse para poder ser suprida a fome dela, do filho do profeta. E a Bíblia fala que o rei Acabe e a sua esposa estavam doidos para matar Eliseu. O rei Acabe e a sua esposa estavam doidos para poder arrancar a cabeça de Eliseu, de Elias, aliás, desculpe, para poder dizer que iria acabar a praga de Israel. E a Bíblia fala que uma certa vez Elias marca um confronto, um duelo no monte. E quando chega no monte, está de um lado os profetas de Baal, está toda a população de Israel, porque a população de Israel queria ver chuva, eles precisavam de chuva, e ali estava o duelo do Deus que ia mandar chuva, do Deus que iria fazer chover e acabar com a seca. Aí a Bíblia fala que de um lado está os profetas de Baal, o rei Acabe, está Jezabel, está todo o palácio, está os profetas de Herodes, e do lado de cá está Elias. E a Bíblia fala que Elias fala para ele: rapaz, pode começar a clamar em vocês primeiro, porque eu vou clamar pelo segundo. Vocês fazem aí o que vocês quiserem. E a Bíblia fala que eles preparam os sacrifícios, preparam o altar para Baal, e começa de manhã cedo a clamar, começa de manhã cedo a gritar, a pedir, a implorar a Baal que mandasse chuva, a implorar a Baal que fizesse com que a água viesse abundante, porque os animais estavam morrendo, porque os alimentos não cresciam mais no campo. E a Bíblia fala que passa 10, 9, 11, meio-dia e nada de Baal responder. Aí Elias começa a debochar, Elias fala: rapaz, clama mais alto. Quem sabe Baal é um Deus, está ocupado, está viajando, mas clama aí que de repente ele volta. E Elias sabia que Baal não ia voltar, Elias sabia que Baal não iria responder, e Elias começa a debochar. Aí a Bíblia fala que acabou o tempo, ele ia falar: agora não dá mais, Baal está dormindo, não vai acordar não, deixa que eu vou clamar a Deus aqui para a gente poder ver o que acontece. E aqueles caras se cortaram todos, sangue, se decapitaram, se navalharam, nada aconteceu. Aí a Bíblia fala que Elias fala: rapaz, agora chegou minha vez. Aí Elias começa, pega 12 pedras, faz o altar, repara ali o altar que estava destruído, pega um cabrito ou um cordeiro, mata o cordeiro, coloca como sacrifício em cima do altar. E Elias faz algo que é improvável, um sacrifício. Elias vem, faz 3 valas, faz uma primeira, uma segunda e uma terceira vala sobre o altar. Aí Elias vai mexer com o fruto do Espírito das pessoas. Elias vai mexer com um dos frutos, que é a fé. Elias prepara tudo. Aí Elias fala assim: agora traz água. Só que trazer água, irmãos, era uma questão de fé, porque 3 anos e meio não chovia. Aí Elias fala: traz água e molha o holocausto de maneira que corra e enche as valas. Aí Elias fala: traz água uma vez, traz água 2 vezes, traz água 3 vezes. Você imagine um povo que estava sem água, um povo que estava sofrendo pela sequidão, e agora tem que oferecer água para um cara maluco que chegou profetizando que não ia chover, um cara doido. Aí Elias fala: pode trazer. Aqui eu vejo 3 níveis de sacrifício que está aqui dentro dos frutos do Espírito. O primeiro, deixa eu abrir aqui para não se perder. O primeiro que eu vejo aqui é que o primeiro sacrifício, de repente, eles fizeram alegre. Tinha um fruto do Espírito da alegria: vai chover, vamos lá. E eles pegam aquilo. Só que pegar água uma vez, de repente com a corda e com a caçamba, você consegue, ó, joga no poço e tira. Só que quando você volta, é a segunda vez. Eles falam: só essa água ainda não. Aí o povo começa a pensar, fala: mas pô, 2 vezes, então beleza, vamos lá, demos uma, vamos dar a segunda. É uma bondade, vamos fazer uma bondade e ver se acontece alguma coisa. Só que aí ele tirou a água primeira que encharcou, na segunda já fica mais difícil. Aí eles falam: Elias, 2 não, é 3. Na terceira, irmão, tem que ter fé.
Porque uma vez a gente faz, duas, até mais três é demais. Imagine você não tem nada. Imagine um culto que você vem sem dinheiro praticamente, vem com R$2, 2 moedas de 1, aí tira uma oferta. Você fala, uma oferta eu dou. 2, tá bom? Mas na terceira você vai lá e não. Esse pastor está de brincadeira. E era mais ou menos isso que ele estava fazendo. Só que o povo queria ver algo acontecer. E para ver algo acontecer eu tenho que ter fé. Aí Elias fala, traz terceira vez água. Um povo que estava morrendo de sede, um povo que estava com os animais quase todos mortos, um povo que não tinha alimento na sua mesa porque não caía chuva, vai lá e pega a água, por 3 vezes, e joga sobre o sacrifício. A Bíblia fala que enche as valas e escorre água sobre o monte. Ou seja, não foi pouca água, foi uma água em abundância. Aí a Bíblia fala que Elias clama a Deus, o fogo desce, consome o sacrifício, consome as pedras e o fogo lambe a água que estava na vala. Aí eu fiquei intrigado. Falei, gente, como que o fogo pode lambear? Eu aprendi a vida toda que se apaga incêndio é com água e não se bota fogo na água. Tem alguma coisa de errado. Eu fiquei pensando sobre isso e Deus falou algo comigo. Quando o fogo lambe a água, Deus estava experimentando o sacrifício do povo. Eu falei, mas como que é isso, Senhor? Ele falou, meu filho, quando você pega um sorvete, ou pega alguma coisa, o que você faz? Você não bota a língua e lambe para ver se é bom? Eu falei, é. Então Deus falou, o fogo era eu lambendo a água para ver se o sacrifício era bom. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso aqui é coisa doida. Isso aqui é coisa de maluco. Deus lambeu o fogo para poder experimentar o sacrifício do povo. Se Deus hoje descesse aqui para experimentar o seu sacrifício, qual seria o gosto? Será que teria gosto de frutos? Ou será que não teria gosto de nada? Será que seria gosto de todas essas coisas que está aqui, de longanimidade, benignidade? Ou será que teria gosto de alegria, mas não teria de paz? Teria gosto de amor, mas não teria de fé? Teria gosto de paciência, mas não de domínio próprio? Deus desceu para ver o sacrifício do povo e se agradou, porque Ele consome tudo e manda chuva. Se Deus descesse aqui hoje a experimentar o seu fruto, será que teria gosto que agradaria a Deus e Deus poderia responder a sua oração? Ou será que o seu fruto está faltando algo? Ele, o profeta, pede por 3 vezes, e por 3 vezes ele vai lá e traz. Quem sabe aquela água tinha gosto de barro, irmão, porque ainda não tinha quase água em Israel. Quem sabe eles tiveram que catar lá no fundo, rastar a cambuca e trazer barro junto com a água. Trazer areia junto com a água. Mas quando Deus vê, Deus falou, para ter gosto de sacrifício. Porque eles se prostraram, eles se dobraram, eles se humilharam. De repente teve que ficar deitado na boca do poço, tentando arrancar a água. Se Deus experimentar esse sacrifício hoje, qual é o gosto que vai ter? Você já viu salada de fruta, irmão? Final de ano, tem todas as frutas ali, mas você sabe todas elas que você está comendo. Você sabe quando você come laranja, você sabe quando você come mamão, você sabe quando você come abacaxi, você sabe quando você come maçã, você sabe quando você come qualquer fruta. Você sabe o gosto do caldo, se é groselha, se é refrigerante. E Deus nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, descesse aqui para lamber, Ele vai conhecer o gosto de cada fruta que está dentro de você. Será que Ele teria uma totalidade? Será que Ele teria uma plenitude? Será que Ele viria o gosto de todas as coisas? Ou será que Ele ia ver paz, mas não ia ver temperança? Longanimidade, mas não ia ver fé? Entenda que o fruto é uma mistura que Deus desce para experimentar em nós, como sacrifício, que foi experimentado aqui. E aí, qual teria o gosto? Pergunta o irmão do seu lado, qual teria o gosto do seu fruto hoje? Pergunta mais uma vez, você perguntou fraco, vocês estão cheios do anjo. Deus, Ele lambe o sacrifício do povo, vê que era um fruto agradável, um sacrifício agradável, porque pedra no monte é fácil. Quem vai no monte aqui sabe que tem um monte de pedra, a gente até de vez em quando dá umas topadas lá. Cordeiro no monte é fácil, porque os pastores de Israel pastoreavam no monte, então era mais fácil de arrumar um cordeiro. Agora a água, que era o sacrifício, de repente no seu sacrifício tem pedra, tem cordeiro, mas não tem uma água com sacrifício. De repente para você amar é muito difícil. De repente para você ter longanimidade
é muito difícil. De repente, para você ter benignidade, é muito difícil. De repente, para você ter temperança, é muito difícil. De repente, para você ter alegria, é muito difícil. De repente, para você ter paz, é muito difícil. Mas é isso que Deus quer experimentar hoje. E ver esse sacrifício, essa dificuldade que você está encontrando, ser oferecida para Ele nessa manhã. Eu queria te convidar a você se colocar de pé. Tem que acabar cedo, senão depois eles falam que eu falo muito. Eles ficam lá no quintal me perturbando lá. Né? Eles ficam mandando WhatsApp um para o outro, falando que eu peguei 1h30, 2 horas. Né? Não, 1 hora, mano. 10h35. Agora, de pé, você vai levar 20 minutos. Isso aqui é macete de pregador. Quando o povo está quase dormindo, você volta de pé, e aí acorda e você continua pregando. Né? Mas eu estou brincando com os irmãos. Querido, eu queria te convidar aqui na frente. Você que de repente perdeu algum elo dessa corrente.